Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos lá em Marcos 2, vamos ouvir uma história muito legal que sempre é vista por uma perspectiva e hoje a gente vai olhar por uma outra perspectiva. Vamos lá em Marcos 2, 3 e 4, que diz assim, ó. Ele estava ensinando a palavra. Ele quem? Jesus, que estava em Cafarnaum, numa casa cheia de gente e ninguém mais conseguia chegar perto dele. Então vamos lá. Ele estava ensinando a palavra quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Glória a Deus por essa palavra. E sempre que a gente ouve falar dessa história do paralítico que desceu pelo telhado, tem até música, né, sobre essa situação, a gente sempre volta o entendimento para os amigos, né, que levaram, sempre falando sobre a questão de ter pessoas próximas da gente que fariam isso por nós, pessoas que nos aproximam do Senhor, o quanto é importante a gente ter gente que nos leve para perto de Cristo e que não nos afaste de Cristo. Mas hoje esse texto me chamou a atenção de uma maneira diferente. Como assim? Pelas críticas, pelas pessoas que estavam no ambiente. Ali tinha de tudo. Ali tinha discípulo, ali tinha aprendiz, ali tinha curioso, ali tinha necessitado, ali tinha pessoas sem esperança, pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas confusas, pessoas querendo conhecer Jesus. Ali tinha de tudo. E no meio dessa galera toda tem ali os fariseus, né? Aqueles que estão sempre tentando minar o que Jesus está fazendo, sempre estão tentando trazer essa confusão no entendimento das pessoas. E claro que não está descrito aqui no texto que a gente leu, mesmo nessa versão, né, que é a mensagem. Mas subentende-se o quanto falaram desses rapazes, o quanto criticaram esses rapazes, porque eles estavam abrindo o telhado de uma casa de uma pessoa que eles nem sabiam quem era, irmão. Eles queriam era resolver o problema do amigo deles. Mas agora, quantas pessoas não disseram, não faz isso, isso vai dar errado. Você não tá vendo que não tem como é que você vai passar uma maca por cima de um telhado, tá vendo que esse menino vai cair lá embaixo, você não vai conseguir, vocês estão malucos, Olha quantas vozes, imagine você, não tá no texto, mas você tem dúvida de que eles ouviram muitas palavras contrárias à atitude que eles estavam tendo? Agora eu quero que você entenda o seguinte, se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão arrumar um outro motivo para falar. Sempre ao nosso redor terão pessoas falando. E isso é normal. Era normal aqui nessa época que falaram dos amigos do paralítico e é normal nos dias de hoje. Vão falar de mim, vão falar de você, independente do nosso posicionamento. Se a gente está certinho na igreja, está fazendo certo, vão falar. Acha que é santo. Já ouvi, tá? Tô falando aqui porque eu já escutei. Tá achando que é santa? Fogo de palha. Não dura um ano. Não dura 6 meses. Teve até apostinha. Não dura tanto tempo. E daqui a pouco isso aí passa. Ah, isso não vai fluir, não. Você já deve ter visto essa circunstância, esse cenário. Mas hoje eu venho aqui para dizer para você e para mim, porque vez por outra, isso traz um desconforto no coração, né? Uma vontade de responder, uma vontade de falar. Mas hoje eu quero dizer para você, deixe que falem. Deixe que as pessoas falem o que quiserem. E você vai ser justificado pelo mesmo Senhor que curou o paralítico e calou a boca daquela multidão. É Ele quem nos justifica, independente do que esteja acontecendo, independente do que você esteja fazendo de certo e de bom, dentro da presença de Deus, em obediência ao que Ele nos ordena, a gente sempre vai ouvir alguém falando o contrário. E são essas vozes que nós precisamos silenciar, tampar os ouvidos mesmo, bloquear. Por quê? Não temos como impedir o que o outro vai fazer, nós não temos como impedir ou mudar o entendimento de ninguém. Não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E como é que ele vai convencer que aquela pessoa está errada? Foi o que aconteceu exatamente nesse texto aqui.
O paralítico ou os 4 amigos, não existe relato histórico ou bíblico de que eles rebateram as críticas. Não existe. Ou seja, eles foram justificados pelo que aconteceu, pelo que o milagre trouxe de resposta. Eles não precisaram falar, eles não precisaram abrir a boca, eles foram justificados pelo Senhor que curou o amigo deles, o paralítico. Então, independente das pessoas que estão falando e vão falar tanta besteira, vão falar mal, vão falar mentira, vão caluniar, não importa, deixa falar. Porque no fim das contas é o seu posicionamento e a sua obediência diante do Senhor que vão te justificar. Não permita que o que falam de você ou para você, tentando parar a sua trajetória ou parar aquilo que o Senhor falou diretamente contigo, não permita que essas vozes parem você. Não permita que isso seja um estágio de paralisia na sua vida. Não. Bloqueie todas as vozes que forem contrárias a que você ouviu de Deus te dando direção. Hoje esse devocional chega não só para você, mas para mim também. Quantas foram as vezes em que eu dei ouvidos demais e acabei falando, na verdade, tem razão, acho que não vai dar certo. Quando é um sonho do Senhor, não tem como ser parado, porque os propósitos dele não podem ser frustrados. Então, para com esse negócio de ouvir todo mundo. Segue o que o Senhor falou para você. E eu tenho um texto aqui muito interessante que vai nos ajudar nesse entendimento. E esse texto se encontra lá em Gálatas 1:10. Deixa eu ler para você. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Isso aqui é Paulo falando aos Gálatas. Então a gente tem que trazer esse texto hoje para a nossa vida. Será que a gente tem que agradar aos homens ou a Deus? O que esses meninos fizeram com o paralítico? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam agradando ao Senhor Jesus, tanto que depois ele falou, uau, que fé de vocês, hein? Eles estavam impressionando o Senhor com a fé. Ou seja, importava muito mais agradar a Deus, né, na representação do filho aqui, do que aos homens que estavam dando contra, que estavam dizendo, melhor não, hein, esse telhado aí, esse cara vai cair lá embaixo, hein, ó, cuidado, hein, se eu fosse vocês, eu não faria não. Mas importa agradar ao Senhor do que aos homens. Gálatas 1:10. Então que hoje essa seja uma realidade para você. Faça o que o Senhor escolheu para você, definiu para você, predeterminou antes mesmo de você nascer. Tudo que Ele manda você fazer sempre vai ser mais relevante e importante do que qualquer outra voz que você possa estar ouvindo. Então para hoje eu quero muito que você entenda que independente do que você fizer, vão falar. Então faça o certo, fique com a obediência. Também quero muito que você entenda que existem vozes que vão tentar te paralisar todo o seu caminho, em toda a sua trajetória. Essas vozes não podemos impedir que elas cheguem, mas nós temos a liberdade de definir como elas agirão em nós. Então, seja blindado pelo sangue de Jesus, nos seus ouvidos, no seu coração, com o capacete de Efésios 6, para que essas vozes não impeçam você de seguir aquilo que o Senhor já determinou. E por último, mais ou menos importante, não existe nenhum relato em lugar nenhum de alguém que obedeceu à voz de Deus e foi frustrado, de alguém que obedeceu ao Senhor e não teve sucesso. Então, fique com o que Deus falou para você. Siga obediente, siga o seu caminho. Se tiver que abrir o telhado, abra o telhado, mas não pare no propósito que Deus definiu para a sua vida. Senhor Deus querido, Deus santo, Deus bom, mais uma vez nos encontramos na Tua presença e te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua voz nessa manhã, dizendo que importa muito mais agradar a Ti do que aos homens. Que nós possamos trazer essa verdade para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa trajetória, para todo o percurso que o Senhor já preparou para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a seguir a Tua orientação e dar mais ouvido e importância para o que o Senhor nos falou, Senhor. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o que importa. Que em nome de Jesus o nosso coração encontre paz nessa verdade e que hoje, amanhã e sempre nós possamos continuar seguindo a Tua orientação. Cuida de nós, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Bloqueia os nossos ouvidos, nossa mente, para que a gente não ouça nenhuma palavra que seja contrária à Tua.
cuida de nós, nos leva, Senhor, ao lugar onde o Senhor já preparou para nós, nos leve a esse destino que certamente é melhor e maior do que a gente jamais imaginou. Cuide dos nossos filhos e filhas, esposos e esposas e nos livre do mal. Seja a nossa companhia hoje. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!